dois, três, gravando. Olá, eu sou Agostinho Basso. Que bom poder estar aqui mais uma vez para falarmos desse assunto tão importante, desse assunto tão em voga e que nunca sai de cena, nunca deixa de ser importante, que é a boa comunicação, falar bem, ser entendido, é a oratória. E a oratória nós sabemos que é uma necessidade de todos nós. Não há ninguém que não precise, não há ninguém que seja totalmente expert, não há ninguém que não possa melhorar ou aperfeiçoar a sua comunicação, a sua retórica, a sua dicção, o seu jeito de falar, a sua eloquência, ou seja, todos nós precisamos desta arte, que é a grande arte de falar e falar bem, encantar e convencer. Porque, claro que eu já falei aqui em outros momentos, que falar bem, ter uma boa comunicação, não é o que você fala. Ter uma boa oratória não quer dizer aquilo que você fala e como você fala, mas principalmente o que o outro entende. Como você se faz entender? Como você se faz ouvir? Será que o que você tem falado, o que você tem se expressado, a maneira com que você coloca as coisas e aquilo que você planeja desde o seu pensamento, produzindo o conteúdo, formulando a frase, o parágrafo, formulando tudo aquilo que você quer passar, será que você tem certeza 100% que a pessoa que foi o seu interlocutor, a pessoa que foi o receptor daquilo que você falou, será que ele entendeu de fato aquilo que você quis dizer, aquilo que você quis falar? Por quê? Porque nós sabemos, e isso tem pesquisas que nos garantem, que as pessoas que se comunicam bem, as pessoas que falam com clareza, as pessoas que têm uma boa oratória, elas têm muito mais chance de receber, por exemplo, uma promoção, de ser convidada para ser um líder, de ter um cargo de gerência, de muitas vezes conseguir galgar e escalar promoções na sua carreira muito mais e com muito menos tempo de trabalho do que aquele que não se comunica bem, do que aquela pessoa que é introvertida, aquela pessoa que não sabe, digamos, se expor, aquela pessoa que por medo, muitas vezes, de falar, elas acabam sendo prejudicadas. Elas acabam deixando de galgar, de conseguir certas promoções, certas influências no meio que vive, simplesmente por causa da sua comunicação, ou a falta dessa comunicação. Quantas pessoas que me falam, olha Agostinho, eu tenho dificuldade até no relacionamento pessoal, até no relacionamento em casa, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Às vezes para mim, elas me dizem, olha, para mim eu estou falando bem, eu estou falando claro, ou em outras situações, quantas pessoas que mesmo que estejam falando no seu normal para elas, passa a impressão que estão sendo rudes, que estão sendo grossas, às vezes até passa uma imagem antipática, sendo que na verdade não, na verdade é apenas o jeito da pessoa. E isso é muito comum, isso tem pessoas que sofrem bastante com isso. Por isso que a boa comunicação, a técnica do bem falar, aqueles passos, aqueles segredos, aquelas técnicas que nós precisamos desenvolver no dia a dia, isso pode ser o grande diferencial na tua vida, na minha vida. Eu mesmo já fui muito tímido. Eu mesmo já contei em outras oportunidades aqui que eu não falava, que eu tinha uma dificuldade enorme, até por causa de um acidente que eu tive na infância, que isso fez com que eu ficasse mais introvertido, com vergonha, mas eu percebi muito cedo, e muito cedo mesmo, ainda foi no tempo da escola, no tempo ali do ensino médio, que eu precisava quebrar isso, que eu precisava vencer isso, que eu precisava ultrapassar esta barreira
porque senão eu teria muitas dificuldades na minha vida profissional. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui atrás de ajuda, eu fui atrás de técnicas, eu fui atrás de passos, de métodos que me ajudaram muito, muito mesmo, e eu acabei vencendo tudo isso, e não só vencendo, que hoje eu faço disso, da oratória, da boa comunicação, eu faço disso o meu ganha-pão. Hoje eu sou um palestrante, eu trabalho com palestras, eu dou curso, eu ministro cursos e treinamentos, assessorias, e isso hoje tem me ajudado e muito durante mais de 30 anos que eu já colho os frutos desta boa comunicação. E o que mais me impressiona? O que mais me impressiona é que a grande maioria das pessoas, elas nem sabem e nem imaginam que precisam melhorar a comunicação. Porque nós, muito facilmente, nós caímos na monotonia, nós caímos no erro da zona de conforto. Nós achamos que, tá bom, eu estou me comunicando, eu consigo conversar, eu consigo pedir aquilo que eu quero, eu consigo trabalhar, eu tenho um emprego, eu ganho meu salário, os colegas de trabalho, nós nos damos mais ou menos bem, e isso vamos tocando a vida desta forma. Ou seja, pouquíssimas pessoas reconhecem que precisam melhorar, algumas até sabem que estão mais ou menos e que de repente uma boa oratória, uma boa comunicação, um melhoramento em tudo que a comunicação traz consigo, melhoraria muito a sua vida, e uma grande parte nem sabe que precisa. Ele acha que está bem, às vezes acaba colocando a culpa de muitas coisas que acontecem em sua vida, ou coloca a culpa na sorte, ou acha que é Deus, ou acha que é a crise, ou acha que é assim mesmo, às vezes não se dando conta de que às vezes com um passo a mais que nós dermos, às vezes com pequenas atitudes do dia a dia, mas rotineiramente e continuamente, isso lá na frente pode trazer resultados fantásticos. Sabe por quê? Porque nós, minha gente, nós às vezes não paramos para perceber um grande detalhe. De tudo aquilo que nós falamos, de tudo aquilo que nós nos expressamos, de tudo aquilo que nós nos relacionamos com as pessoas, foi feito um estudo bastante aprofundado nesse sentido, e isso, quando eu vi pela primeira vez, causou um choque muito grande em mim. Por quê? Você sabia que quando você está conversando com alguém, quando você está apresentando um projeto, quando você está explicando alguma coisa, quando você está dando uma aula, uma palestra, um curso, quando você está argumentando com as pessoas, discutindo, conversando, dialogando, apenas as pessoas vão guardar 7% daquilo que você falou. A fala representa 7% daquilo que você comunica. 28% é o conteúdo, aquilo que você traz, aquilo que você explica, o conhecimento, o teórico, o científico, ou de repente o prático que você está passando. 7% através da fala, da dicção, da fonação, 28% através do conteúdo e, pasme, 65% é a expressão corporal. Ou seja, o corpo fala. Isso me chamou muita atenção quando eu vi pela primeira vez essa pesquisa. Porque às vezes nós não nos damos conta do nosso jeito de ser, de estar e de se portar. O corpo fala. E como fala? Então, às vezes a pessoa diz assim, mas eu falo e não adianta nada. Será que o conteúdo está adequado? Além da fala? E mais do que isso, as tuas ações, os teus gestos, a tua forma de se impor e de expor está condizente com aquilo que você está falando? Será que o jeito de você olhar para as pessoas, será que a forma com que o teu semblante está condizente com aquilo que você está falando? O teu sorriso? A forma com que você chega, a forma com que você senta, a forma com que você sai, a forma como você cumprimenta as pessoas?
a forma com que você se porta diante do público, no meu caso aqui é diante da câmera do celular, mas para mim é o instrumento, a ferramenta com que eu tenho para chegar até você. A forma com que você se prostra com os teus ombros, a coluna, será que está ereta? As pernas estão devidamente posicionadas? Né? Será que às vezes você não chega meio de qualquer jeito, meio desmangolado, né? Com o peso somente numa das pernas, com os ombros caídos, com o olhar triste? De repente vai cumprimentar alguém com a mão flácida. Duvido que você nunca cumprimentou alguém que parece que a pessoa estava quase morrendo. E claro que o inverso também é verdadeiro. Você já deve ter cumprimentado alguém que quase quebrou a tua mão no ato de apertar a sua mão. Você tem que ter um equilíbrio, olhar para as pessoas, sorrir para as pessoas, ter gestos condizentes com aquilo que você está falando. Ou seja, minha gente, você está percebendo que o ato da boa comunicação, ela passa muito além da voz, muito além da fonação, da dicção, muito além da articulação das palavras, muito além do vocabulário. Por isso que eu digo para mim e para você, será que de fato eu também não preciso e não teria que melhorar isso, me aprofundar nisso? Por quê? Porque muita gente pergunta, mas oratória para quê e para quem? Comunicar-se bem para quê e para quem? Para quem? É para todos nós. Indiferente da tua idade. Você pode ser um adolescente, uma criança, jovem. Você já pode ser um adulto. Oratória para profissionais das mais diversas áreas. Você pode trabalhar sozinho. Mas eu não converso com ninguém. Desde a hora que acordamos, estamos nos comunicando. Desde a hora que acordamos, estamos nos comunicando com o divino, estamos nos comunicando com o espelho, eu mesmo diante de mim mesmo. Eu já faço análise, já começo a pensar, já começo a refletir. Eu estou me comunicando com meus familiares no bom dia, como que você passou a noite, como que está se aprontando para o trabalho, na hora da mesa do café. Eu estou me comunicando no carro, no ônibus, da forma com que eu vou para o meu trabalho, encontrando as pessoas. Eu me comunico no ambiente de trabalho, eu me comunico na hora do almoço, eu me comunico através daquilo como eu trabalho e qual é o instrumento que eu uso. Hoje eu me comunico muito pelo WhatsApp, por mensagens. Como estão minhas mensagens? Como que tenho escrito? Como que tenho falado e me direcionado e conduzido aquelas informações trocadas no dia a dia? Eu mando e-mail, eu faço telefonemas. Às vezes eu me comunico apenas com gestos. Quantas vezes um colega de trabalho te conhece já pelo olhar, ou pelo sinal que você faz, ou algum gesto específico próprio da empresa que só os colaboradores conhecem? Ou seja, para líderes, será que eu estou sendo uma liderança com boa comunicação, eficaz e de alta performance? Será que eu sou um gestor de uma empresa, um gerente, um patrão? Como que eu tenho me comunicado? Será que está claro no fim da linha lá, onde precisava chegar essa comunicação? De repente eu sou um professor, um advogado que precisa defender oralmente aquele cliente, paciente, aquela tese. De repente eu sou um estudante que no final do ano eu tenho que apresentar minha monografia para uma banca, um TCC. A oratória é para todos. De repente eu sou um esposo que já estou tendo dificuldade em comunicar-se com os meus filhos, com a minha esposa. Eu sou uma esposa que já vejo que o diálogo entre o casal e a família está difícil. De repente eu sou um político que tenho que falar o parlamento, seja um vereador, seja um deputado. A palavra parlamento vem de parla, de falar, discursar, fazer o discurso. De repente eu sou um candidato que já tem interesse nas próximas eleições,
mas me sinto muito tímido, muito introvertido, não consigo discursar de improviso, e quando precisa ler alguma coisa, as palavras somem, a mão fica trêmula, a visão fica turva. Vocês estão entendendo, minha gente, que a oratória e a boa comunicação é para todos? Então, exatamente isso que eu venho propor, né? Nessas conversas que estamos tendo, nesse conteúdo, cada semana a gente está conversando sobre isso, né? E diante de tudo isso que eu coloco para vocês, né? Aí vem sempre na minha mente, como eu já disse, eu passei por isso. Eu sei o que muita gente sofre, eu sei o que a falta da boa comunicação, a timidez, a insegurança traz na vida das pessoas. Por isso que eu falo não daquilo que leio, eu não falo daquilo que eu estudei, eu falo daquilo que eu vivi. Eu falo daquilo que eu vivo nas minhas palestras, nos meus cursos, nos meus treinamentos, aonde pessoas fantásticas. Eu conheço pessoas que são fantásticas, inteligentíssimas, pessoas que são uma enciclopédia viva, sabem muito, mas não sabem se vender, não sabem oferecer aquilo que sabem através da oratória. Pessoas que poderiam ajudar muito nas empresas, nas instituições, na família, na comunidade, até na igreja, nas ONGs e tudo mais, mas elas, apenas se tiver 2 ou mais de pessoas, acaba se fechando e vivendo numa espécie de introversão que é muito sofrida. Qual que é o objetivo, então, da oratória? Qual que é o objetivo da boa comunicação? Qual que é, para que ela existe? Para aquelas pessoas que têm medo de falar em público. Talvez o teu caso seja o medo. Só de pensar que vai ter que falar, você já começa a entrar em pânico, você já começa a tremer, a boca fica seca, né? Começa a gaguejar, começa já a dar o branco geral, você te chama então de surpresa, no improviso, tuas pernas tremem, né? Você fica suando, e quanto mais se aproxima a hora de você falar, o fôlego fica ofegante, o coração acelera, né? Eu sei que é assim. E muitas pessoas, eu vou te acalmar agora com uma outra informação que causou para mim também até fiquei incrédulo quando eu vi essa pesquisa realizada nos Estados Unidos, aonde mais pessoas, foi perguntado para elas, o que você mais tem medo? Por incrível que pareça, o medo de falar em público ficou em primeiro lugar. Seguido, em segundo, sabe do qual medo? O medo de morrer, o medo da morte. E terceiro, o medo da violência. Você veja que as pessoas têm mais medo de se expor publicamente, de falar em público, do que da própria morte. Ou seja, você não está sozinho. Tem muita gente que tem essa mesma dificuldade. Outras pessoas podem pensar na insegurança, no famoso branco. Eu vou lá na frente, mas eu sou inseguro, e vai que me dá um branco, e vai que alguém pergunta alguma coisa, e vai que, sempre pensando numa tragédia que possa acontecer. E que não acontece. A timidez é um dos casos também. Pessoas extremamente tímidas. Tem pessoas que eu conheço que são fantásticas, sabem muito, mas elas têm dificuldade até de olhar nos olhos da outra pessoa. Elas conversam com você sempre disfarçando, sempre olhando para cima, ou sempre olhando para baixo, ou olhando para cima. Vocês viram como o corpo fala? Eu falei para cima, olhei para baixo. Né? Outras pessoas se queixam que não são ouvidas quando falam. Olha, Agostinho, eu vou numa reunião, eu tento falar, mas ninguém me dá ouvido. Dá a impressão que o que eu falo não tem valor, dá a impressão que se eu falar ou não falar é a mesma coisa, por isso que agora eu nem falo mais nada, porque eu não sou ouvido quando eu falo. Veja a quantia que é difícil para esse profissional, para essa pessoa, de repente no teu relacionamento mesmo. Quantas famílias não passam por isso?
A esposa não é ouvida quando fala, o marido não é ouvido quando fala. Outras pessoas que de repente você possa passar por isso também têm dificuldade de se impor, têm dificuldade de argumentar, têm dificuldade de defender aquilo que estão dizendo. E por quê? Por falta de técnica, por falta de certos macetes, de certos passos ali, que tudo isso é possível mudar, é possível aprender. Eu já falei, né, que tem pessoas que acabam perdendo o chão se tiver que só de pensar em falar em público, a pessoa já fica extremamente preocupada, extremamente nervosa. Muitas pessoas, elas falam para mim, Agostinho, eu vejo que eu não sou reconhecido pela minha equipe de trabalho. Eu vejo que, por mais que eu me esforce, olha, eu faço tudo certinho, tudo direitinho, eu sigo todas as normas, eu faço tudo certo. Fulano de tal lá, todo mundo reconhece ele, valoriza, e eu não sou valorizado, eu não sou reconhecido. Será que não é por tudo isso que estamos falando? Será que você não precisa mudar o teu jeito de se vender? E a palavra não é ofensiva. Todos nós nos vendemos de alguma forma. Desde a hora que acordamos até a hora de nos deitarmos, estamos vendendo ao nosso trabalho, as nossas ideias, o nosso pensamento, a nossa forma de ser, os argumentos que temos, aquilo que queremos, nossos objetivos. Quantas pessoas, de repente, também você pode já ter se sentido assim? Olha, Agostinho, eu me sinto usado pelos outros. Porque por eu não me impor, por eu ser tímido, por eu ser introvertido e quieto, as pessoas acabam me usando. E eu tenho medo, eu tenho receio, até de falar não, até de falar agora estou ocupado, eu vou me sobrecarregando, porque eu não consigo debater e argumentar e convencê-los de que não é por maldade, mas eu não posso fazer aquilo, ou não é esse momento que eu programei para a minha vida para isso. Muitos, por falta da boa comunicação, por dificuldade, por deslizes, por falta de pequenas técnicas, acabam não decolando na carreira. Quantas pessoas falam para mim, Agostinho, fulano entrou ontem na empresa, ontem é sentido figurado, e já está num cargo de chefia. Eu estou aqui há tantos anos, ninguém me valoriza, eu não consigo ter uma promoção, eu não consigo, né? Eu até me esforço ali, de certo sentido, mas parece que os gestores, os líderes não veem tudo isso. Vocês estão percebendo, meus amigos, minhas amigas, a quantia que às vezes a falta de uma boa comunicação, a falta de uma oratória satisfatória, convincente, a falta de você saber articular as coisas e se promover, se projetar ao ponto de ser visto, dificulta a nossa vida. Isso eu estou falando a nível profissional. Já imaginou a nível dos relacionamentos? Por que será que numa roda de amigos, no ambiente social, tem sempre um que se sobressai dos outros? Sempre tem um que se sobressai dos outros.